Bem, então vamos dar início aqui à teoria da construção dos motores. A primeira questão é: o fator que mais influencia as características de construção de um motor de turbina a gás é? Ok? É aquele esquema, né? Te dá um tempinho, você vai lá, resolve, né? Você dá uma pausa, resolve e volta para a explicação. É uma sugestão que a gente daria para você. Resposta: compressor. Vamos ver o porquê. O que acontece é que o tipo de compressor define o tipo de motor. Então, se o compressor é centrífugo, o motor, esse da figura 1.33, é chamado de motor de fluxo centrífugo. Então, quando você diz que um motor é de fluxo centrífugo, é porque ele possui um compressor centrífugo. É esse aqui, que na vista explodida desse compressor, a gente vai ter essa figura aqui do lado. Então, o elemento que succiona o ar e direciona ele para a câmara de combustão é chamado de impulsor. Ele aqui tem uma seta dizendo que ele está girando, então ele gira porque ele recebe o movimento da turbina. Como assim? Na câmara de combustão, os gases queimados eles incidem em alta velocidade, transformando energia cinética em energia mecânica na roda de turbina. Girando a turbina, eu tenho o giro do eixo, né? Então o giro da turbina, através de um eixo, é transferido para o compressor. Por isso que você tem essa seta aqui no impulsor. Ele é chamado de impulsor, né? Ele tem esse relevo, essa parte superior aqui, onde é chamado de olho do impelidor. Nessa parte, o ar é succionado, ele vem paralelamente ao eixo e, uma vez dentro do impulsor, o seu movimento do ar succionado ele muda 90 graus em direção ao difusor. O difusor é um arranjo aerodinâmico que permite o aumento de pressão. E o coletor do compressor é uma maneira de pegar todo esse ar comprimido e direcionar para cada uma dessas canecas. Aqui, ó. Esse é o motor. O motor centrífugo, geralmente, ele tem canecas, que são as câmaras de combustão, são várias, né, ao redor do motor. Então, cada uma delas recebe aqui o ar comprimido na saída desse coletor do compressor. Então, resumidamente, é isso. O tipo de compressor define qual é o tipo de motor. O motor é dito centrífugo porque o seu compressor é centrífugo. Bom, eu quero aproveitar que eu estou com a mão na massa aqui e te falar o seguinte. O número de elementos mínimos para que você tenha um motor a reação é compressor, câmara de combustão e turbina. Então, entenda compressor como a fonte de ar comprimido que vai direcionar isso tudo até a câmara de combustão. A câmara de combustão fornecendo a queima é uma fonte de gases queimados, né? Ou seja, na hora da queima, o combustível na presença de calor, ele é queimado, sofre uma brusca expansão desses gases queimados que incidem em alta velocidade na roda de turbina. Então, como se a câmara de combustão fosse a geradora de gases e a turbina, né, vai receber esses gases em alta velocidade, vai converter o movimento cinético em movimento na roda de turbina. A turbina é a nossa seção de força, aquela que converte energia cinética em energia mecânica. Energia mecânica para acionar o compressor e todos os acessórios do motor. Vou te dar um exemplo aqui, a bomba injetora de combustível, aquela que manda combustível para dentro da câmara de combustão. Ela funciona mandando combustível, porque enquanto o compressor está girando, toda a caixa de acessórios está girando e todos os acessórios, inclusive essa bomba injetora, vai estar mandando combustível para cá. Então tá, vimos aí o primeiro motor centrífugo porque ele tem um compressor centrífugo. Da mesma forma, o motor é dito de fluxo axial ou simplesmente motor axial porque ele possui um compressor axial. O compressor é dito axial quando ele, ao girar, succiona o ar e esse ar, ele de estágio em estágio, segue paralelamente ao eixo do motor sem sofrer nenhuma alteração, como nós vimos anteriormente. Bem, então vamos continuar aqui, sistema de admissão e escapamento. Primeira questão, quais os três principais componentes do sistema de admissão de um motor convencional típico? Quando você fala motor convencional, você está falando de motor a pistão. Um carburador, uma tomada de ar, uma tubulação de admissão. É o que aparece aqui na figura 2.1. Sistema de admissão não superalimentado. Quando você fala não superalimentado, significa que não tem um compressor e que esse motor é dito motor aspirado, né? Então, motor aspirado é aquele motor que vai colocar mistura ar-combustível quando o pistão vai descendo com a válvula de admissão aberta. Então, os elementos são esses aqui, ó. Você tem a tomada de ar, em seguida você vai ter um filtro,
Posteriormente ao filtro você tem a tubulação de admissão e por fim o carburador. Dependendo do requinte da aeronave, ela vai ter um sistema de aquecimento, um sistema que coloca ar quente. É o caso dessa figura 2.1. Então, um comando da cabine, né, o operador comanda a abertura de um atuador. Então aqui o atuador ele é comandado e aí vai entrar ar quente para se misturar ao ar frio. Quando a gente fala ar frio, a gente está se referindo a temperaturas de 4 graus centígrados para baixo, né? 4 graus, 0 graus, temperaturas negativas. Então, esse ar quente se mistura ao ar frio, né? É prevista a formação de condensação, já que você botou ar quente no meio do ar frio, vai formar água, né? E é por isso que você tem aqui nessa curva uma curva onde está prevista uma separação inercial. Olha aqui, ó. Essa curva, ela força uma centrífuga e aí as gotículas de água caem desse lado, elas batem aqui, ó, antes de fazer a curva de subida para o carburador, e aí eu tenho um dreno, né? Também qualquer derretimento de gelo, ele vai cair aqui no fundo e vai encontrar o dreno. Então tá aí, carburador, tomada de ar e tubulação de admissão. Tem uma figura mostrando a tomada de ar, no fundo um filtro, né, para reter partículas que poderiam danificar o motor, e posteriormente a tubulação e o carburador. 4. O sistema completo de proteção contra fogo do motor aeronáutico possui quais subsistemas? Isso é muito importante, tanto do ponto de vista da praticidade quanto da segurança. Um sistema de detecção e um sistema de extinção. Eu vou começar com o sistema de detecção e eu passei a utilizar aqui aleatoriamente um loop sensor, né, um sensor. Inclusive eu tenho aqui um loop A e um loop B, né, então elemento 1 e elemento 2, que ajudam, inclusive, trabalhando com computadores, eles ajudam a confirmar se o fogo realmente é real ou se é uma falha do loop, né, tem esse requinte. Então como é que funciona? Uma vista ampliada do nosso sensor, no caso aqui o Kire, ele, com os dois fios, um fio é um condutor elétrico e a segunda fiação dele é a massa. Em condições normais, né, sem fogo no motor, o nosso termistor, inclusive o nome é termistor, porque a sua resistência varia de acordo com a temperatura. Então, diante do fogo no motor, né, o aquecimento vai diminuir a resistência e aí a corrente nessa área, a corrente que passa pelo condutor, diante da diminuição de resistência do nosso termistor, agora fecha o contato com a massa, ligando lá no cockpit a nossa luz de confirmação de fogo no motor. Então esse é o sistema de detecção. O sistema de extinção, vamos começar pelo painel, né? Então o painel sintetiza ao mesmo tempo um sistema de detecção, como você viu aqui, mais alarme sonoro e outros alarmes. E também ele tem um sistema de extinção. Então os botões comandam os agentes extintores, ou seja, confirmado o fogo no motor, eu tenho como opção acionar uma garrafa e caso o fogo não se apague, eu posso acionar o segundo agente. Está aqui, agente 1 e agente 2. Né? Então, ao acionar o agente 1, por exemplo, um sinal elétrico é enviado para uma carga em forma de espoleta, ela explode rompendo um diafragma, e esse diafragma é o bloqueio da pressão, ou seja, com o diafragma quebrado no acionamento, toda a pressão do agente extintor agora está indo para o motor. Na realidade prática, apenas o motor de partida elétrico de engrasamento direto é utilizado nos dias de hoje. Então vamos ter uma noção real sobre ele antes da segunda questão. Então eu tenho aqui já um sistema agora, né? A gente vai utilizar uma bateria, e essa bateria depois de acoplada, ela vai permitir que a barra seja alimentada quando o interruptor de partida for acionado, ou seja, ao acionar o interruptor de partida por chave ou por botão, esse contato será fechado e aí sim o automatismo através de um solenoide de partida vai fazer o acoplamento
e permitir que agora a corrente contínua da barra consiga acionar o motor de partida, que são as escovas dele, né? Fazendo com que essa partida elétrica, né? Esse motor de engrasamento direto agora acione o motor. Então, o primeiro passo é o fechamento do nosso contactor. Nosso interruptor de controle de partida é um contactor da nossa bateria. Então, uma vez fechado o contato, ele energiza, né, o solenoide, e você sabe que tanto o relé quanto o solenoide, uma vez percorrido por corrente, ele cria um campo magnético e atrai a armadura, fechando o contato. Nesse momento não acontece nada, porque a gente tem uma interrupção aqui no circuito. Temos, na verdade, duas interrupções. Uma que vai para o motor e a outra do circuito de comando, porque o interruptor de partida ainda não foi fechado. Então, no momento em que o contato do interruptor de partida é fechado através de um botão, através da chave, aí sim, com esse fechamento, olha aqui, ó, o que sai da bateria foi para a massa. Não é? Então, a partir de agora, eu tenho o solenoide de partida energizado, e aí você sabe que o solenoide tem um eletroímã, atrai a armadura e permite que a corrente de acionamento seja direcionada para o motor de partida. Então a gente tem alguns detalhes aqui nesse sistema. O primeiro é que eu tenho o circuito de comando separado do circuito de atuação. Então facilita muito aí para o automatismo do sistema eu ter separado o circuito de comando do circuito de atuação. Então o circuito de comando, ele, se utilizando de um solenoide, ele permite que a fiação seja uma fiação mais fina, né? Até porque a corrente que vai passar aqui é muito menor do que a corrente de atuação para o acionamento desse motor de partida. Então o motor de partida precisa de alto torque, por conta disso, esse motor está ligado em série com a barra, né? E dessa forma ele utiliza um circuito, ou melhor, ele utiliza um cabo condutor de maior espessura para que, na presença de maior amperagem, a potência desse motor de partida seja a máxima possível. Então, há uma diferença enorme aqui entre o circuito de atuação, que tem uma bitola de fio muito mais espessa, do que o circuito de comando, né, percorrido por uma corrente bem menor. Vamos fazer uma comparação aqui, 0,4 ampere para a atuação, através da chave de partida, por exemplo, contra 350 ampere de acionamento desse motor de partida. Então, a partir daqui, a gente já pode pensar na questão. Lembrei de um outro detalhe aqui. Em caso de falha, né, para o desligamento do motor de partida, porque você sabe que funciona assim, né? Você, como na partida do carro, você girou a chave até a posição de partida, start, e quando você solta, ele iria abrir justamente aqui o interruptor de partida para liberar esse motor de partida. Em caso de falha do interruptor de partida, a gente poderia desligar a bateria, porque todo o sistema, nesse caso, está pendurado na bateria, e desligando a bateria, né, eu poderia salvar o sistema. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui desse lado eu teria o interruptor a posição de partida, e caso por alguma falha o interruptor de partida não consiga desligar o motor de arranque após o acionamento do motor, o próximo passo seria desconectar a bateria, porque aí, desconectando a bateria, o solenoide não funciona, e a mola, o solenoide da bateria, abre o circuito. Então essa parte do núcleo, ela volta, né, da armadura, a armadura volta através da tensão da mola, e aí dessa forma eu não tenho mais energia no barramento. Não tendo energia no barramento, olha aqui, também o solenoide de partida é desativado, e aí a mola da armadura do solenoide de partida também abre o circuito e o motor vai parar de funcionar.